Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema é a indústria criativa do carnaval. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidados que têm muito o que falar sobre a economia da cidade nesse período do ano. Eu começo as apresentações com a Rita Fernandes, jornalista, escritora, produtora cultural e também presidente da Sebastiana, Associação de Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Que bom estar aqui de novo, né? Sempre no carnaval, né? Sempre. Bom, eu recebo também o Leonardo Ed, que é vice-presidente da Firjan e também presidente do Conselho Empresarial de Indústria Criativa da Firjan. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E para completar o time de entrevistados, José Domingo Buzon, vice-presidente do Hotéis Rio. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estamos aqui sempre para colaborar. Aproveitar o potencial econômico do carnaval, criar produtos e serviços. Esta é uma das aplicações da economia criativa do setor, fonte de emprego que une inovação e diversidade cultural. Pelas ruas da Saara, fomos atrás de uma das pontas da economia do carnaval, a venda de fantasias e adereços. Este comércio não apenas veste foliões, gera uma expectativa econômica. Camila é gerente desta loja, que funciona aqui há 6 décadas. Ele conta que há 5 anos faz um planejamento diferente nesta época do ano. A empresa começou a desenvolver uma linha de produtos, a loja já começou a se ambientar, as músicas, isso tudo veio fazendo com que o nosso faturamento melhorasse. Hoje sim, o carnaval é o nosso bimestre, um dos bimestres mais importantes. Entre chapéus, fantasias, enfeites e máscaras, a Saara se transforma num universo onde a criatividade se desdobra em produtos que movimentam a economia do carnaval. Daiane sempre vem procurar a fantasia para sair nos blocos de rua aqui. O motivo? A variedade de produtos. Já trabalhei por aqui, então eu conheço o espaço, sei que aqui é muita variedade, tem todo o que precisar, quiser achar, acha aqui. Aí eu vim para poder tentar achar alguma coisa e ter ideias sobre carnaval. Especialistas afirmam que a indústria do carnaval movimenta 4,5 bilhões de reais na economia da capital a cada ano. Não se trata apenas de fantasias. É uma época em que novas vagas de emprego são abertas no comércio, o que contribui para o desenvolvimento da cidade. Tudo impulsionado por quem escolhe passar a maior festa popular do Brasil, no Rio de Janeiro. Todo ano a gente quer mudar, né? A gente não quer repetir a do ano anterior. Então, todo ano a gente vem, procura, olha, já quer uma cor diferente, um brilho diferente. A gente vai vendo o que está dando de moda, assim, vai procurando. Bom, Rita, a gente sabe que essa é uma indústria que não para, né? Mas atrás dos blocos tem muita função. Nossa, Sérgio, põe função nisso, uma função que começa, na verdade, muito antes do próprio carnaval, né? Eu sempre costumo dizer, o carnaval, ele aparece para as pessoas ali nessa época do ano, então parece que tudo acontece só naquele momento, mas não é. Ele aparece nessa época de fevereiro, de janeiro, fevereiro, mas a gente trabalha muito. Tem uma cadeia produtiva diretamente ligada ao carnaval que muitas vezes não é vista, né? Essa da fantasia, por exemplo, ela é a mais visível. Mas você tem músicos, você tem gráficas, você tem aluguel de carros, técnicos de som, maquiadores, equipamentos de som, fotógrafos, pessoal de imagem, de vídeo, de audiovisual. Você tem toda a parte, por exemplo, de mudança de couro, que é uma coisa bem artesanal, dos instrumentos musicais, afinação. Então, é tanta coisa que envolve essa economia, o que gira por trás e junto de um bloco, que é uma economia que movimenta muita gente, que gera muito emprego, bem importante para a cidade. Leonardo, o carnaval é a síntese, né, dessa economia criativa, né? O que você traz de informação em relação à Firjan? A Rita falou muito bem, né? O carnaval, ele aparece, né, nesse momento. O carnaval como um todo, né? Os blocos, o desfile e tal, mas ele tem um ecossistema de produção de um ano inteiro. E tem um estudo da FGV, que se eu não me engano é de 2018, o último, junto com o Ministério da Cultura, que a indústria criativa ela impacta os 68 segmentos da economia. Então, na verdade, a gente viu no VT, a gente viu a Rita falando, certamente o Zé vai falar também, impacta toda a cadeia produtiva. Eu costumo dizer que a indústria criativa ela não é egoísta, né? Cada R$1 que é investido na indústria criativa, ela se espalha para 68 segmentos da economia. Só como referência, no audiovisual,
que eu tenho uma produtora, né, de cinema, 70% dos orçamentos são para outros segmentos da economia. Então, assim, gira realmente a economia local. Interligados, né? E tem uma outra questão que é muito importante, que a gente vem trabalhando muito na Firjan, principalmente na capacitação, na formação, no SESI, Senai, e agora com a Casa Firjan muito forte, que é a autoestima, né, da população. A gente fala muito em números e tudo, agora esse debate sobre como a indústria criativa e o carnaval, né, ela traz um aumento da autoestima do cidadão, da cidadã, é uma coisa que não dá para valorar, né? É um intangível gigantesco. Você vê no VT, né? As pessoas saindo de casa para usar a sua criatividade, para fazer uma nova fantasia, fica todo mundo mais com autoestima muito, muito maior e com isso, enfim, a população fica muito mais atuante, né? Bom, José, a gente sabe que o setor hoteleiro ele é muito importante para receber todas essas pessoas, né? E a gente deixa o Réveillon, que fecha um ano, o Carnaval acaba iniciando o planejamento de vocês? O nosso planejamento começa antes do Réveillon. No início de dezembro, a nossa temporada começa no início de dezembro e termina agora, depois do Carnaval, no final de fevereiro, né? E os hotéis são muito parecidos com os blocos, né? As pessoas chegam no hotel, vêem a recepção muito bonita, os elevadores, piscina, o quarto, mas não tem a ideia da quantidade de pessoas que trabalham na infraestrutura, né? No transporte, na entrega. Quer dizer, nós dizemos que um hotel é uma cidade, uma mini cidade, né? Então, o nosso setor tem mais ou menos 60 mil colaboradores e impacta 300 mil em fornecedores diretos no nosso hotel. Então, o Carnaval é importantíssimo para nós, quer dizer, na geração de emprego, na geração de qualificação profissional. Então, toda essa parte para nós é muito importante. Os hotéis têm sempre incentivado muito o desenvolvimento do Carnaval, com novas ideias, com nova infraestrutura. Bom, nós vamos trazer, então, algumas informações aqui na tela do estúdio. Segundo estimativas da Rio Tour, no Carnaval do Rio de 2023, foram movimentados 4 bilhões e meio de reais na cidade. Desse total, 1 bilhão e 200 milhões de reais vem especificamente do Carnaval de Rua. Isso é com você, né, Rita? Como é que a gente consegue dar uma tradução desses números? Então, assim, os dados, né, a gente tem até pedido muito para as instituições, Sérgio, que a gente aumente um pouco essa captação de dados sobre o Carnaval. Porque pode ser isso, mas pode ser muito mais do que isso, né? Porque a gente sabe, se você pensa que na cidade existem 450 blocos oficiais que representam mais ou menos 700 desfiles, porque tem bloco que desfila mais de uma vez, como Simpatia com Paz e Amor, Carmelitas, né, desfilam 2 vezes. E você tem ainda os chamados blocos informais, que estão aí nas ruas, saindo a qualquer hora. Então, você tem uma movimentação muito grande que vai impactar na mobilidade, que vai impactar nos hotéis, nos bares e restaurantes, né? Toda a parte de mobilidade urbana da cidade, desde Uber, táxi. Então, assim, eu falo que o Carnaval é uma coisa muito transversal. O Carnaval não só é transversal nas suas múltiplas linguagens, porque você tem música, você tem dança, você tem circo, você tem moda no Carnaval, você tem gastronomia no Carnaval, está tudo dentro do Carnaval, tudo. Qualquer coisa passa pelo Carnaval. Mas você também tem muitos setores econômicos envolvidos diretamente ou indiretamente com o Carnaval. Então, assim, o Carnaval realmente deveria ser olhado nessa cidade não como uma alegoria, mas como um setor econômico de muita importância, que precisa de políticas públicas muito planejadas, de políticas públicas de incentivo, quando a gente fala muitas vezes para os legisladores, governantes, né, para o executivo. Quando você pensa no Carnaval, muitas vezes eles pensam pelo ponto de vista do custo. Vamos gastar, então, com a limpeza urbana, ou vamos gastar... Não, é investimento puro. Porque desse 1,2 bilhões ou 4,5 bilhões no conjunto que entram na cidade, que circulam na cidade do Carnaval, boa parte disso, aliás, nada disso quase volta para o próprio Carnaval. Isso vai para educação, vai para a saúde, que assim seja, não tem problema. E você diria que o Rio de Janeiro acabou, lógico, servindo aí de inspiração para outros locais? Ou seja, São Paulo também aqueceu bastante essa questão da economia lá, né? A gente está aqui
praticamente no local de origem, né, dessa desse movimento. cultura, desse movimento. E a gente precisa da organização que os outros já têm? Então, assim, o Rio, esse modelo de carnaval de rua, com blocos dessa forma democrática, porque é claro que Pernambuco tem um carnaval de rua, a Bahia tem um carnaval de rua, mas são modelos diferentes. Sim. Né? Por exemplo, no carnaval de rua de Pernambuco, você vai ter os maracatus, você vai ter os blocos, os líricos. Então, assim, você tem muito bloco passando, mas para você fazer parte daquele bloco, você tem que se associar, você tem que vestir aquela fantasia. É como se fosse um clube. No Rio, não. No Rio, você tem um modelo que é um carnaval muito espontâneo, de blocos que passam e que você entra. Então, assim, entra e vai quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, não tem uma imposição de corda, de abadá, que é o modelo da Bahia. Sim. Então, é muito aberto e muito democrático. Isso, muito rapidamente, foi cooptado por São Paulo, porque São Paulo percebeu o quanto valoroso que era, não só do ponto de vista, o Léo falou com muita propriedade, da autoestima, da criatividade dessa população, mas também muito desse ponto de vista dessa economia. E, olha, não foi só São Paulo, foi São Paulo, Belo Horizonte, foi Vitória, Brasília, né, a capital. Então, tem várias cidades do país, Uruguaiana, Juiz de Fora. A gente sabe de muitas cidades que adotaram esse modelo, né? E aí, se você transformar esses números num número nacional, imagina que economia poderosa não é essa. Verdade. Né? Vamos para a segunda tela, então? Em relação ao Carnaval de 2023, a arrecadação de impostos sobre serviços, o ISS, com o turismo nessa época, fez a cidade bater um recorde. Ou seja, em fevereiro, a Prefeitura arrecadou 25,7 milhões de ISS, recolhido principalmente por meio de hospedagem e agências de turismo. Foi o melhor resultado para o mês de fevereiro registrado na série histórica da Prefeitura desde 2011. No ranking geral, o valor fica somente atrás do total arrecadado na Copa do Mundo de 2014, 26,1 milhões, ou seja, 1,7% acima do resultado do Carnaval de 2023. A gente tem aí números que podem traduzir uma tendência, né, Leonardo? Sim, com certeza. A Rita estava falando muito bem dessa questão do efeito multiplicador, né? Tanto do efeito indireto, né, dos números indiretos, quanto do efeito multiplicador, que é muito difícil para a gente pesquisar, né, para a gente mensurar, né, ter essa informação rapidamente. Que é muito informal, né, Léo? Porque é muito informal. O carnaval é informal. Muito informal. Ainda. Então, e isso reflete na arrecadação de ISS, por exemplo, como nesse caso. Bom, respondendo diretamente a pergunta, você vê que um evento como a Copa do Mundo, que é um evento a cada tantos anos, conseguimos arrecadar quase a mesma coisa que um evento anual. Então, você consegue anualmente ter a arrecadação de uma Copa do Mundo. Então, isso já mostra o tamanho da importância do Carnaval, que é um evento, é como se fosse um contrato recorrente, né, de uma empresa. Você tem um contrato indefinido, nesse caso, que você vai arrecadar. Então, aquela despesa, aquele custo que muitas vezes é considerado pelos nossos legisladores ou mesmo pelo executivo, então não é um custo, é um investimento. Já tem um retorno previsto. Né? Já tem uma segurança de retorno. E se cada vez mais a gente conseguir formalizar, né, esse ecossistema do carnaval, como outros, né? A indústria criativa é muito assim, né? Ela começa a trabalhar muito na informalidade, porque você vai desenvolvendo a criatividade e essa cultura e vão chegando pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito democrático. Se a gente consegue começar a formalizar, você vai ter mais arrecadação de ISS, você vai ter mais informação e dados para poder crescer e desenvolver cada vez mais. A economia da festa, né, e que o Rio de Janeiro traduz muito essa economia, que é o bloco na rua, é o samba na rua, né, é toda a festa, o próprio que também no Nordeste é muito famoso, o São João. A economia da festa no país é de uma força, de uma expressão, mas é muito informal ainda. Pois é, e a gente tem esses números, né, José? Ou seja, 25 milhões que a Prefeitura afirma arrecadar, principalmente com o setor hoteleiro, né? A gente tem aí uma dimensão do Carnaval
deste ano, ou seja, quanto que já tem de ocupação, se vocês superam o ano passado? Na nossa avaliação, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele foi sempre inovador, com o sambódromo, carnaval de rua, com a organização das escolas de samba. E esse modelo, eu acho que já está um pouco esgotado, quer dizer, a gente precisa dar um novo passo, quer dizer, a profissionalização, que está demorando um pouco a vir, mas acho que isso é uma necessidade para melhorar, inclusive para arrecadação, formalizar e ampliar a festa. E acho que por esse esgotamento, eu acho que esse ano o nível de arrecadação, o nível de que nós esperamos vai ser muito similar ao ano passado. Quer dizer, então não esperamos números muito maiores que o ano passado, mas ao nível do ano passado. Mas eu acho que a indústria da festa, como você falou, quer dizer, o brasileiro sabe muito fazer festa e o Rio de Janeiro faz festa melhor que todo mundo no Brasil. Nós somos referência, as pessoas nos copiam, quer dizer, São Paulo nos copiou, Salvador nos copiou, fez as suas adaptações. Eu acho que o Rio de Janeiro, como sempre foi criativo, tem que usar essa criatividade para dar um passo a mais que nós precisamos. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e volta já. Fique com a gente. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a indústria criativa do Carnaval aqui no Rio. Aqui no estúdio estão a presidente da Sebastiana, Rita Fernandes, o vice-presidente da Firjan, Leonardo Ed, e José Domingos Buzon, vice-presidente do ATES Rio. Bom, Rita, a gente sabe aí no bloco anterior um alerta, né? Ou seja, precisamos da formalização. Isso a gente já discute há um bom tempo, né? Quando vai chegar isso? Qual que é o próximo chamado, o próximo passo para que isso aconteça? Isso vai trazer que tipo de garantia para quem hoje vive do Carnaval? Que não vive só essa época do ano, vive o ano inteiro. Sérgio... Respira e vai. Porque já tem assim, eu tenho só de Carnaval, eu tenho quase 30 anos, né, de tentativa de organização das coisas. A primeira coisa que precisa, depende desta casa legislativa, Câmara dos Vereadores, que é votar o marco regulatório. Então, esse é o primeiro ponto, tem que votar, ele está pronto, né, é uma legislação importante para a cidade, importante para quem faz o Carnaval e para quem está do outro lado, né, do balcão, que envolve os órgãos públicos. Que, a partir do marco que tem em cidades como Salvador, como Olinda, como, enfim, Recife, as grandes cidades de Carnaval, todas têm um marco regulatório. O que esse marco faz? Ele estabelece responsabilidades de parte a parte. Então, o que é da responsabilidade do bloco, do organizador, o que é da responsabilidade do poder público. Hoje, a gente não tem isso no Rio de Janeiro. Então, você tem uma que a gente chama de área cinza, que a gente fica tentando transitar e fica muito complicado, né? Vou dar o exemplo dos camelôs. Diante do modelo que o Rio adota, que é o de caderno de encargos, apenas 10 mil ou 11 mil ambulantes podem se cadastrar no sistema da prefeitura. A gente sabe que tem muito mais do que isso, muito mais. Então, o que acontece? Quando você estabelece um número de 10 mil, você deixa todo o resto de fora e não tem uma política para este outro grupo, você jogou e empurrou essa turma para a informalidade. Quando você tem, por exemplo, uma legislação para os blocos regulamentarem que exige, que não é adequada para bloco, é uma legislação de eventos e que não se adapta para um bloco de rua, boa parte desses blocos vai para a informalidade. Por quê? Porque não tem uma legislação adaptada para o Carnaval de rua que a gente consiga cumprir. Então, quem tem patrocínio grande, muito patrocínio, cumpre. Quem não tem, informalidade. Depende de um instituto de pesquisa como Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Propaganda, enfim, qualquer instituto que queira mergulhar com um observatório do Carnaval para que a gente possa, de fato, saber quantas pessoas trabalham nessa informalidade, quantas pessoas atrás de cada grupo, de cada bloco. Por último, a gente transformar o Carnaval, né, num calendário anual, que já se tentou fazer, com ensaios, feijoadas, a própria cidade do samba, onde você tem o Carnaval das Escolas de Samba, até hoje não tem um calendário anual de eventos naquele local. Passou o Carnaval, fica parado. O que aqueceria toda essa indústria criativa. Completamente. Leonardo, sobre isso, como essa indústria criativa sobrevive ao longo do ano? Ou seja, de que forma ela consegue se movimentar? No Rio de Janeiro é muito engraçado porque a gente tem um paradigma aqui, né? A gente tem tudo na mão. A gente muitas vezes não faz.
é a questão do carnaval. Se você tem um observatório, se você tem os dados, se você tem uma regulação, que esse observatório, aliás, deveria estar na regulação, a necessidade de ter o observatório, e você trabalha isso o ano inteiro, Cidade do Samba, não tem a menor dúvida que tinha que todo final de semana ter samba na Cidade do Samba. A gente perdeu, por exemplo, Plataforma 1, a gente perdeu o Canecão, a gente perde os lugares onde principalmente os turistas, e aí turista não é só internacional, é turista nacional e turista daqui do próprio Rio. Tem o carioca que não conhece a Cidade do Samba, aliás, muitos. Então, a gente não tem um circuito Tom Jobim. Não tem museu do carnaval, gente. Não tem museu do carnaval. Uma cidade que é conhecida pelo carnaval, não tem um museu do carnaval? E é um prejuízo para uma indústria imensa, né? Para toda a indústria. Aí volta a questão, a gente impacta 68 segmentos da indústria. Então, quando você tem esse deslocamento, você tem transporte, né? Você tem os próprios hotéis, restaurantes, aí a indústria das fantasias, da moda, de artes plásticas, enfim, você tem exposições possíveis com a criatividade do carnaval, vai para o mundo inteiro. E tem uma questão que eu queria apontar que o Zé, vou chamar de Zé, que o Zé falou que é interessante, que é essa expansão do carnaval no Rio de Janeiro. Eu vejo muito a área, por exemplo, da Zona Oeste, uma área que tem espaço, por exemplo, para blocos, né, para infraestrutura que precisa de grandes eventos e tal, e ainda muito pouco usada. Talvez esse seja um movimento para a gente ampliar, né, o impacto do carnaval e aumentar a ocupação dos hotéis e tal, enfim, e toda essa indústria que tem. E para tirar também a sobrecarga nessa região central e na região de Zona Sul. Distante do local de moradia das pessoas, né? A gente pode democratizar. José, qual seria a expectativa, por exemplo, de aquecimento, né, de uma economia dessa indústria criativa, se a gente tivesse essa agenda um pouco mais extensa, ou seja, ao longo do ano. Um ano é muito tempo para a gente ficar esperando o carnaval, né? A gente sempre gostaria de ter mais festa. O Rio de Janeiro tem essa tradição, né? Ou seja, sabe receber. Qual seria a expectativa, por exemplo, no setor que você representa? Olha, nosso setor recebe mais ou menos em torno de 1 milhão antes da pandemia, né? Quer dizer, ano passado a gente não tem os dados bem exatos ainda, na faixa de 1.800.000 pessoas anual aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade que mais recebe turistas no Brasil. O Brasil, só para dar alguns números que eu acho que é importante para dimensionar, em 1990 a Espanha tinha 20 milhões de turistas, o Brasil tinha 4 milhões e meio. Em 2019 nós tínhamos 6 milhões de turistas, a Espanha tinha 85 milhões de turistas. Então, a dimensão do que o turismo pode fazer por um país, por uma cidade. Então, a gente acredita que um carnaval, uma festa que tem um sambódromo, quer dizer, eu concordo com a Barra, tem um espaço grande, mas eu acho que é de virtuar um pouco o foco. Nós já temos alguns instrumentos que não são utilizados. Quer dizer, o sambódromo não é utilizado nenhum dia do ano, ou esporadicamente um show ali, ou ali, dois por ano, que são 52 finais de semana. Então, a gente poderia alavancar o sambódromo. A cidade do samba, que é uma coisa interligada, quer dizer, é inacreditável que a gente não tenha absolutamente nada lá durante o ano todo, quer dizer, seriam receitas que seriam durante o ano todo. Então, essa receita gera emprego o ano todo. O último mapeamento da indústria criativa que a Firjan fez foi 2022, que, se eu não me engano, é a 8ª edição, coloca o Rio de Janeiro como em primeiro lugar, ali, um dos primeiros do PIB criativo, né? Quase 5%, 4,64%. Alguns estados no mundo chegam a quase 15%. Então, a gente tem um potencial, sendo uma cidade, um estado criativo, pouco aproveitado, tem um potencial de, no mínimo, dobrar o que a gente tem em relação ao PIB, que é o que o Zé estava falando, que vai em cascata, vai atingindo todo o ecossistema econômico. Bom, Rita, você aqui já falou da questão das funções, ou seja, a gente já tem essa noção, mas seria muito importante a gente tocar no assunto de que a gente precisa derrubar esse mito, né, esse rótulo de que vai apenas aquecer para o figurino ou para a moda, talvez a arquitetura, historiadores que vão pesquisar sobre temas na escola de samba. Ou seja, é uma questão muito mais multidisciplinar, né? Sim. No dia que as pessoas tiverem essa consciência, a gente conseguiria chegar, por exemplo, a essa arrecadação, né?
Eu acho que sim. O carnaval ainda é visto como uma alegoria, sabe? É a imagem que o carnaval, que foi projetada do carnaval, nunca foi como economia, como uma força motriz, né, de um setor, como um setor econômico. Então, as pessoas, eu estou falando da sociedade mesmo, a sociedade enxerga a festa na sua generalidade como alguma coisa muito alegórica dentro da nossa vida. E não é quando você faz uma festa em casa que você começa a preparar um aniversário, um casamento, que for. Gente, quanto que a gente envolve? Desde o convite, desde da escolha, o doce, a flor, a música, a banda que vai tocar, você tem tudo. É a mesma coisa com o carnaval. Você tem uma multiplicidade de profissionais envolvidos que as pessoas não imaginam, dos mais diferentes setores, todos, inclusive saúde. Inclusive saúde, porque você tem que aumentar, então a gente tem que alugar muitas UTIs, muitas ambulâncias com UTI, o número de maqueiros é imenso que a gente aluga, de enfermeiros, todo o setor médico, todo o setor da indústria farmacêutica, porque aumenta ali toda a questão do cuidado. Primeiro que está calor, segundo que as pessoas se excedem. Então, assim, se você pensar, o Léo falou sobre isso da cascata, não tem jeito. O carnaval, ele faz uma grande cascata, ele vai pegando tudo. A gente quer um desfecho, né, uma consideração final em relação aos próximos carnavais. O que a gente tem de desafio em relação à indústria criativa, Zé? Olha só a vontade das escolas de samba não é suficiente. Precisa de uma decisão política, de uma infraestrutura política para que essa festa duplique ou se prolongue durante todo. Você, Léo? Eu vou repetir. Vontade política é o ponto-chave, porque o resto a gente faz. E entender não só o carnaval, mas a indústria cultural como uma indústria e não como alegoria, como a Rita falou muito bem, é o primeiro passo, porque realmente a indústria cultural, a indústria criativa é considerada alegoria. Sim. E não é. E o que leva, obviamente, gera renda, gera imposto, gera emprego, gera tudo isso, e gera uma coisa ainda mais importante, que é o nosso soft power. O carnaval, por exemplo, só para usar um dos exemplos, no mundo inteiro o Rio de Janeiro é conhecido pela maior festa popular do mundo. É soft power, e isso leva todo mundo, leva os nossos produtos, os nossos negócios e a nossa voz lá para fora. Rita, o que a gente pode esperar dessa indústria criativa? Então, eu vou reforçar o que todo mundo falou aqui, porque vontade política é o que está faltando, é esse entendimento real, mas tem que ser uma vontade política, Sérgio, não para ano de eleição. Tem que ser uma vontade política estruturante, decisiva, para poder mudar. Se esse país tem o carnaval e as festas como um setor econômico tão importante como o agronegócio, olhar para isto desta forma, a gente vai dar um banho no mundo e a gente vai fazer disso uma indústria verdadeira. E aí vem a academia, os cursos de formação, tudo vem junto. O ponto de partida é esse. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.